Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Pronto, gente, hoje nós vamos começar a estudar a Mesopotâmia, certo? Está no capítulo 1 do livro 2. O livro 2 traz dois assuntos, Mesopotâmia e Egito. Mas eu vou dividir em duas aulas para ficar melhor a compreensão, certo? A Mesopotâmia foi uma região habitada por vários grupos humanos e suas culturas. A palavra Mesopotâmia tem origem grega e significa terra entre rios, porque ela ficava exatamente no meio de dois rios, que era Tigre e Eufrates. Atualmente, parte dessa região, gente, corresponde ao Iraque. Na região do Oriente Médio, a terra era muito boa para a agricultura e tinha um formato de uma lua crescente. Então, recebeu o nome Crescente Fértil, pelo fato do território ter um formato da lua crescente e ser uma terra bem produtiva. Essa terra fértil fazia com que muitos povos se estabelecessem próximos, né? Por conta dessa terra fértil, muitas pessoas se estabeleceram naquele território ali. Então, surgindo aí as sociedades da Mesopotâmia. Agora a gente vai ver quais os povos que habitaram essa região. A gente tem um quadro onde mostra esses povos. Temos aí sumérios, amoritas, acádios, hititas, elamanitas, cassitas e aramameus. Para completar essa lista, ainda temos aí os babilônicos e assírios. Logo em seguida, nós temos aqui um quadro que mostra as principais cidades, aquelas que eram mais importantes da Mesopotâmia. Nesse quadro aqui, nós temos os principais líderes que reinaram, né? Que foram os grandes imperadores aí da Mesopotâmia, das cidades mesopotâmicas. Os estudos históricos afirmam que os primeiros povos a habitarem a Mesopotâmia, mais necessariamente o sul da Mesopotâmia, foram os sumérios. Os sumérios têm uma participação importantíssima na história. Afirma-se que foram os sumérios que inventaram a primeira forma de escrita. E logo depois, outros povos assim começaram a desenvolver suas escritas. Mas tudo indica, todos os fatos indicam que os sumérios foram os primeiros povos a inventarem a escrita. Essa escrita tinha uma denominação, era chamada de escrita cuneiforme. Essa escrita recebeu o nome de cuneiforme pelo seu formato de cunha. Os sumérios também utilizavam técnicas de irrigação e utilizavam barragens e diques para armazenar água. Também utilizaram uma técnica de metalúrgica de bronze. E um detalhe também importante desses povos é que eles eram politeístas. Quando uma civilização ela é politeísta, significa que ela adora vários deuses. Esse tipo de governo é classificado como governo teocrático, onde o rei ele tem a figura de Deus e de imperador. Na verdade, ele é como se fosse considerado um deus na terra, digamos assim. Então, por isso que ele recebe essa denominação. Bom, esses povos também são conhecidos como os antigos babilônicos, certo? Os que diferenciam ali dos caldeus, que foram os fundadores do segundo império babilônico. Outra questão também importante que a gente tem que falar são as leis que foram criadas nesse período. Uma delas, uma das mais conhecidas, é o Código de Hammurabi, que era como se fosse uma cartilha cheia de regras que foi escrita pelo rei Hammurabi. Bom, seguindo.
Temos aí os amoritas. Os amoritas foram povos semitas que vieram da Arábia. E foram eles quem edificaram, então, o primeiro império babilônico. Sobre as informações dos assírios, eles também são de origem semita. E os assírios, eles habitavam na margem do rio Tigre. Então, logo depois, eles passaram a se organizar como sociedades e foram considerados um grupo organizado, militarmente falando. Esses povos conquistaram várias regiões, incluindo também o Egito. Aí nós temos um monumento antigo da Assíria, como vocês podem ver. Aqui a gente tem os caldeus. Vamos ver um pouquinho sobre a história dos caldeus. Os caldeus, também de origem semita, eles tiveram ali, se estabeleceram ali na Baixa Mesopotâmia, logo no primeiro século, isso antes de Cristo. E foram os caldeus que foram os responsáveis pela derrota dos assírios. Então, o Nabucodonosor foi aí o rei, o soberano que foi mais conhecido dos caldeus, certo? Esse império durou 73 anos, porque depois ele foi derrotado pelo Império Persa. Nesse quadrinho aqui, temos algumas explicações de monumentos históricos que foram construídos nesse período da história, como os Jardins Suspensos da Babilônia, a Torre de Babel. Creio que vocês já devem ter escutado alguma história relacionada a esses monumentos. Agora vamos ver aqui um pouquinho da história dos babilônios. Bom, eles se estabeleceram, gente, no norte da região que era ocupada pelos sumérios, sendo que aos pouquinhos eles foram conquistando diversas cidades da região Mesopotâmia. Nesse processo, destacou-se aí o rei Hammurabi, que em 1750 a.C. havia conquistado toda a Mesopotâmia, formando um império com a capital na cidade de Babilônia. Como eu falei anteriormente, teve algumas coisas que ganharam destaque. E Hammurabi, que era o rei, ele impôs a todos os povos dominados uma mesma administração, que ficou famosa pelo Código de Hammurabi, que foi uma legislação que foi ali colocada pelo imperador para que se seguisse, E Hammurabi também desenvolveu esse conjunto de leis para poder organizar melhor e organizar essa sociedade. Então, de acordo com o código, todo criminoso deveria ser punido de uma forma proporcional ao delito cometido. E a partir de agora, vocês vão ver algumas das contribuições que foram deixadas aí por essas civilizações. Aí eu tenho a matemática, a medicina, a escrita, a literatura. Dentre elas também nós temos o Código de Hammurabi, que foi um destaque também desse período. Também temos a arquitetura. E, por fim, a gente tem um resumo aí dos principais deuses da Mesopotâmia. Como eu falei, as civilizações da Mesopotâmia eram politeístas e adoravam vários deuses. Bom, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Como eu falei para vocês, na próxima aula a gente vai ver a continuação do capítulo 1 e vamos entrar falando aí sobre o Egito. Hoje a gente viu um pouquinho sobre os povos mesopotâmicos, certo? E a classificação de cada um deles. E também sabemos que o porquê do nome Mesopotâmia, que é bem importante vocês memorizarem isso, que cai muito em prova, certo? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula.